livro de hoje é do escritor uruguaio, que não é muito conhecido no Brasil, o Mário Levreiro. E o livro é o Romance Luminoso, esse daqui, que é o romance mais conhecido do Mário Levreiro. O Romance Luminoso, na verdade, ele é bem grande, né? Ele é constituído de duas partes. A primeira parte é um diário que funciona como um prólogo e depois o romance luminoso inacabado. Então, deixa eu explicar por que essa estrutura. O Mário Levreiro ele começou a escrever o Romance Luminoso em 1984 e ele deixou esse romance lá inacabado. Quando foi no ano 2000, ele ganhou uma bolsa da Fundação Guggenheim para terminar o Romance Luminoso. E aí ele começa a fazer um diário que tinha por objetivo ser um exercício para ele readquirir o hábito de escrever diariamente. Na medida que o tempo vai passando, o tempo da bolsa, que vai de 2000 até 2001, é um ano de bolsa, ele começa a perceber que é muito difícil ele terminar o Romance Luminoso. Por quê? Porque lá em 1984, quando ele começou às vésperas de uma operação a qual ele seria submetido. E ele estava com muito medo de morrer nessa operação. Esta causa, ela não existe mais no ano 2000. Esta motivação não existe mais. Então, não tem mais a operação e ele percebe também que a maneira como ele escrevia e os pontos de vista dele lá de 84 haviam se alterado com o passar dos anos. Foram 16 anos de distância entre 1984 e 2000. Então, como terminar? Ele achava que aquilo era impossível. Então, ele percebe que o diário que ele vai mantendo pode sim completar um pouco o Romance Luminoso. Ele consegue escrever um único capítulo, o capítulo 6 do Romance Luminoso, mas mesmo esse capítulo ele prefere que seja lido como um texto independente, porque ele acha que não conclui o Romance Luminoso, tem a ver, mas não tem muito, então ele prefere que se leia como um texto independente, chama A Primeira Comunhão, e ele está lá também depois dos 5 primeiros capítulos de O Romance Luminoso. O diário ele é muito autobiográfico e a gente descobre que o Mário Levreiro ele tem alguns problemas de organização do seu tempo. A gente não pode esquecer que o escritor ele não bate ponto, ele não tem um chefe para cobrá-lo diariamente das suas tarefas, então ele precisa ter muito autodisciplina para conseguir uma empreitada como escrever um romance. E o Mário, ele é viciado em jogos de computador, em programas de computador, em material pornográfico, e ele perde muito tempo do seu dia ou da sua noite, porque ele passa as noites em claro e acorda sempre muito tarde, 3, 4, 5 horas da tarde. Então ele passa muito do seu tempo, ele gasta muito do seu tempo com estas coisas e é um tempo valioso roubado da escrita que ele deveria estar escrevendo. O diário pode dar uma impressão, como ele é uma publicação póstuma, a gente pode ter a impressão que os herdeiros do Levreiro pegaram todo aquele material e transformaram num volume. Mas o crítico argentino, Gandolfo, ele diz que não, que o Levreiro levou, corrigiu, tirou algumas partes, acrescentou outras, e o livro é exatamente o que ele queria que fosse. Então, quando a gente lê e a gente percebe que o diário ele traz muitos fatos cotidianos muito triviais e muito repetidos. Então a gente pensa, puxa, ele podia ter limpado, né? Ele podia ter posto um fato aqui, um fato ali, para reduzir um pouco essa leitura de quase 500 páginas.
Mas eu fiquei pensando que não. Ele queria exatamente isso. Ele queria mostrar como a vida de um escritor ela é despida de glamour. Muitos leitores pensam que a vida de um escritor é muito glamourosa. Mas normalmente não é. E no caso do Levreiro a gente percebe muito bem que ela não é. O Levreiro, além disso, ele tinha problemas de depressão, ele tomava remédio, ele tinha medo de sair da rua, então as amigas dele, sempre tinha uma amiga ali acompanhando nos seus passeios, de vez em quando ele se aventurava sozinho, mas era mais comum que ele tivesse uma companhia. Então, essa vida sem glamour, essa vida desorganizada, essa vida que um escritor briga com si próprio todos os dias para sentar e escrever, é o que faz, eu acho, o mérito deste volume. Quero reforçar que não é uma leitura fácil, é uma leitura densa, precisa gostar de literatura para compreender o valor que isto tem, que é justamente essa monotonia, esse dia a dia de coisas corriqueiras como fazer compra de supermercado, observar uma pomba no telhado, resolver um problema do computador, do ar-condicionado. Creio, tem muitos críticos que dizem que a obra do Levreiro ela é inclassificável e eu sou obrigada a concordar com eles. Se você quiser ler essa resenha, ela está no meu site www.miriambevilacqua.com.br e se inscreva aqui no Bíblio. Nós vamos trazer outras obras do Mário Levreiro para torná-lo um pouco mais conhecido aqui no Brasil. Obrigada, até a próxima.